Depois desse vídeo, nada e nem ninguém vai te afetar novamente. Existe uma confusão perigosa que muita gente nunca questionou. A ideia de que ser afetado por tudo é sinal de sensibilidade. Não é. Na maioria das vezes, é reatividade. Sensibilidade real Percebe, entende e escolhe. Reatividade apenas responde. E quem responde a tudo não vive. Reage. Você não sente demais porque é profundo. Você sente demais porque perdeu o controle do próprio centro. Qualquer comentário muda seu humor. Qualquer olhar diferente altera seu dia. Qualquer crítica fica ecoando na cabeça por horas. E você chama isso de sentir muito, quando na verdade é falta de estrutura emocional. A pessoa sensível observa antes de agir. A reativa age antes de entender. Ela responde no impulso, no calor do momento, na emoção crua. Depois tenta justificar. Depois se arrepende. Depois rumina. E enquanto isso, o mundo vai aprendendo exatamente onde tocar para te mover. Ser reativo significa estar disponível para qualquer estímulo. Qualquer pessoa pode te tirar do eixo. Qualquer situação pode te desorganizar. Qualquer palavra pode te ferir. E isso cria uma ilusão perigosa, a de que o problema está sempre fora, no outro, no ambiente, na fala alheia. Quando, na verdade, o problema está na ausência de filtro interno. Reatividade não é intensidade emocional, é ausência de intervalo. É falta de espaço entre o que acontece e o que você faz com aquilo. É viver sem pausa, sem escolha, sem domínio. Tudo entra direto, tudo atravessa, tudo afeta. E quanto mais isso acontece, mais frágil você se torna, mesmo acreditando que está apenas sendo humano. O mundo não respeita quem reage a tudo. O mundo testa, provoca, avança, porque reação constante sinaliza vulnerabilidade. Não importa se você é uma boa pessoa, justa ou correta. Se você se altera fácil, você se expõe fácil. E quem se expõe demais vira alvo, mesmo sem perceber. Muita gente vive cansada não porque a vida é pesada, mas porque reage demais, briga demais, se explica demais, se defende demais, se justifica demais, gasta energia emocional com coisas que não mereciam nem atenção, e depois chama isso de vida difícil, quando é apenas falta de controle interno. Ser menos afetado não é virar alguém frio, é virar alguém seletivo, é decidir o que entra e o que fica do lado de fora, é escolher quando sentir, quando falar e quando simplesmente observar. A verdadeira força emocional não está em sentir tudo, mas em não ser obrigado a reagir a tudo. Enquanto você confundir sensibilidade com reatividade, continuará vulnerável. Continuará entregando seu estado emocional nas mãos de qualquer pessoa que saiba apertar os botões certos. Continuará sendo movido por estímulos externos, em vez de agir a partir de um centro interno. O primeiro passo para que nada e ninguém te afete novamente não é endurecer. É parar de responder automaticamente, é criar espaço, é recuperar o intervalo perdido entre o que acontece e o que você faz com aquilo. Enquanto esse intervalo não existe, você não escolhe, você apenas reage. E quem vive reagindo nunca está no controle da própria vida. No final desse vídeo você não será a mesma pessoa. Então já deixa o like e se inscreva para não perder nada. Existe uma verdade simples que muita gente evita encarar. Quem consegue mexer com suas emoções, consegue mexer com você. Não precisa mandar, não precisa gritar, não precisa impor nada. Basta provocar a reação certa. E no momento em que você reage, o controle já não é mais seu. Você acredita que está defendendo sua dignidade quando responde, que está se impondo quando rebate, que está sendo firme quando entra em confronto. Mas na maioria das vezes, você apenas entregou o comando emocional para alguém que soube apertar o botão certo. E quem aperta o botão não precisa ser mais forte, só precisa ser mais frio. Quando alguém percebe que consegue te irritar, te envergonhar, te desestabilizar ou te fazer perder o eixo, essa pessoa passa a ter vantagem. Não porque seja melhor, mas porque você se tornou previsível. Você responde sempre do mesmo jeito, no mesmo tom, com a mesma intensidade. E previsibilidade é poder para quem observa. Muita gente acha que controle emocional é reprimir sentimento. Não é. Controle emocional é não ser sequestrado por ele, é sentir e ainda assim escolher. É perceber a provocação sem ser arrastado por ela. É entender que nem toda emoção exige resposta imediata. Quando você reage no impulso,
você revela demais. Revela onde dói, revela o que te afeta, revela o que te tira do centro, e essa informação é valiosa. Pessoas atentas usam isso, não de forma explícita, mas sutil, uma frase fora de hora, um silêncio estratégico, um comentário atravessado, um olhar calculado, e você entrega tudo de novo. Quem não controla as próprias emoções vive em estado de defesa, sempre preparado para reagir, sempre em alerta, sempre cansado, porque qualquer interação vira potencial ameaça, qualquer discordância vira ataque pessoal, qualquer crítica vira ofensa, e viver assim drena energia, clareza e foco. O controle não acontece quando você vence discussões, acontece quando você não precisa entrar nelas, quando você percebe que a provocação não era sobre verdade, mas sobre reação, quando entende que responder naquele momento não te fortalece, apenas alimenta o jogo do outro. Maquiavel observou algo que continua válido: quem perde o domínio interno perde vantagem externa, porque quem se altera se expõe, quem se expõe se enfraquece, e quem se enfraquece vira alvo fácil, mesmo sem perceber. Controlar suas emoções não é ser indiferente a tudo, é ser dono do próprio estado, é decidir conscientemente o que merece sua energia e o que não merece nem sua atenção, é entender que enquanto qualquer pessoa puder te tirar do eixo com poucas palavras, você não é livre, você está disponível. Nada e ninguém deixa de te afetar quando você recupera esse controle, não porque o mundo muda, mas porque você muda a forma de responder. E quando a resposta muda, o jogo inteiro muda junto. Um dos erros mais caros que uma pessoa pode cometer é acreditar que o mundo funciona com base em justiça. Essa crença parece nobre, mas é ingênua. O mundo não recompensa intenção, não recompensa caráter, não recompensa esforço interno. Ele responde a comportamento, posição e percepção. Quando você espera justiça, você baixa a guarda. Você acredita que, sendo correto, será respeitado, que, sendo honesto, será protegido, que, sendo bom, será tratado com consideração. E quando isso não acontece, você se revolta, se frustra, se sente traído. Não porque o mundo errou, mas porque você criou uma expectativa errada. A justiça é uma ideia moral. O mundo real opera por dinâmica de poder, não no sentido caricato de dominação explícita, mas no sentido prático. Quem se posiciona melhor, sofre menos impacto. Quem entende o jogo, se expõe menos. Quem controla a própria reação, perde menos. Muita gente se machuca não porque foi atacada, mas porque acreditou que não seria. Acreditou que aquela pessoa não passaria do limite, que aquele ambiente seria diferente, que aquela situação seria conduzida com equilíbrio. E essa crença cria vulnerabilidade, porque quem acredita demais relaxa, e quem relaxa se expõe. Confiar que o mundo será justo te faz baixar filtros, te faz reagir com surpresa quando algo dá errado, te faz perder tempo tentando entender por que fizeram isso comigo, em vez de entender como aquilo foi possível. A pergunta errada sempre leva à resposta errada. Maquiavel não dizia que as pessoas são más, ele dizia que elas agem de acordo com interesse, contexto e oportunidade, e quem ignora isso sofre, não porque foi punido, mas porque não se preparou. Quando você espera justiça, você se indigna. Quando você entende a dinâmica, você se protege. A indignação pode até aliviar o ego, mas não muda o resultado. A proteção muda, porque ela te tira da posição de surpresa constante. Esse erro também cria dependência emocional. Você passa a precisar que o outro reconheça sua razão, que admita o erro, que repare o dano, e enquanto isso não acontece, você fica preso à espera, preso à frustração, preso ao ressentimento. Tudo isso mantém você afetado. Entender que o mundo não é justo não te torna cínico, te torna lúcido, te permite parar de reagir com choque a cada injustiça e começar a agir com estratégia, te permite colocar limites antes de ser ferido, te permite sair de situações antes que elas te desgastem. A verdadeira força não está em esperar justiça, está em não precisar dela para seguir inteiro, está em se posicionar de forma que a injustiça não encontre espaço para te atingir com facilidade. Enquanto você esperar que o mundo funcione como deveria, continuará sendo afetado pelo jeito que ele realmente funciona. Quando você aceita isso sem revolta, algo muda. Você deixa de ser surpreendido. E quem não é surpreendido não perde o controle. Existe uma armadilha silenciosa que afeta principalmente quem acredita agir com boas intenções.
A ideia de que intenção protege. Não protege. Intenção não é visível. Intenção não se impõe. Intenção não cria limite. O mundo não reage ao que você quis fazer, mas ao que você fez, e principalmente ao que permitiu. Muita gente se coloca em desvantagem porque confunde pureza interna com segurança externa. Acredita que por não querer prejudicar ninguém também não será prejudicada. Acredita que por agir com honestidade será tratada com honestidade. E quando isso não acontece, surge o choque, a frustração, a sensação de injustiça. Não porque alguém quebrou uma regra, mas porque você apostou numa regra que não existe. Maquiavel observou algo simples e incômodo. As pessoas não respondem à bondade em si, respondem à força que sustenta essa bondade. Quando não há estrutura, a boa intenção vira convite. Convite ao abuso, ao avanço, ao teste constante de limite. Não por crueldade consciente, mas por dinâmica humana básica. Boa intenção sem limite vira fragilidade. Boa intenção sem clareza vira confusão. Boa intenção sem postura vira submissão. Você pode querer paz e ainda assim precisar impor fronteiras. Pode querer harmonia e ainda assim dizer não. Pode ser justo e ainda assim agir com estratégia. O erro está em achar que desejar o bem é suficiente para garanti-lo. Não é. A ilusão da boa intenção também mantém você reativo. Quando alguém ultrapassa um limite, você se surpreende. Quando alguém se aproveita, você se indigna. Quando alguém age de forma fria, você se revolta. E essa reação revela algo importante. Você não estava preparado. Você confiou demais no invisível e de menos no que era observável. Maquiavel não defendia maldade, defendia lucidez. Defendia entender que as pessoas respondem a sinais claros, não a sentimentos ocultos. Que respeito nasce de postura, não de desejo. Que segurança nasce de estrutura, não de esperança. Quando você se apoia apenas na boa intenção, você se coloca numa posição passiva. Espera que o outro reconheça seu valor, que perceba seu esforço, que corresponda à sua ética. E enquanto espera, você fica exposto, porque quem espera reconhecimento externo entrega o controle do próprio estado. Ser lúcido não significa desconfiar de todos, significa não depender da bondade alheia para se manter inteiro. Significa agir de forma que, mesmo diante da falta de intenção boa do outro, você não seja afetado com facilidade. A boa intenção continua sendo um valor, mas ela só funciona quando vem acompanhada de limite, clareza e presença. Sem isso, ela não protege, ela fragiliza. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de se explicar esperando compreensão, para de se justificar esperando empatia, para de reagir esperando justiça. Você começa a se posicionar, e quando existe posicionamento, a boa intenção deixa de ser ilusão e passa a ser escolha consciente. Escolha que não te expõe, escolha que não te afeta, escolha que não depende do comportamento do outro para se sustentar. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam porque ela desloca a culpa. Nenhuma ofensa tem poder por si só. Ela só funciona quando encontra permissão interna. Palavras não entram sozinhas. Elas precisam de uma abertura. E essa abertura quase sempre vem de algo mal resolvido dentro de você. Quando alguém te ofende e isso te domina, o que dói não é a frase. É o ponto que ela tocou. É a insegurança ativada. É a dúvida antiga reacendida. É a ferida que ainda estava aberta. Se não houvesse ressonância interna, a ofensa passaria como ruído. Seria percebida, mas não absorvida. A maioria das pessoas acredita que se ofende porque o outro foi injusto. Raramente é só isso. Normalmente a injustiça apenas encontrou terreno fértil. Encontrou necessidade de aprovação. Encontrou medo de rejeição. Encontrou desejo de reconhecimento. E quando isso acontece, a reação é automática. Quem entende isso para de lutar contra o mundo e começa a observar a si mesmo, porque percebe que reagir à ofensa dá ao outro exatamente o que ele quer, controle. No momento em que você se altera, explica demais, se defende com raiva ou tenta provar valor, você perdeu a posição. Não importa se estava certo, você perdeu o eixo. Maquiavel compreendia algo essencial. Quem se deixa ofender facilmente se torna previsível, e previsibilidade é vulnerabilidade. Se alguém sabe exatamente o que te tira do sério, essa pessoa tem uma alavanca, não precisa te vencer. Basta te provocar. A ofensa também cria um ciclo perverso. Você reage para se proteger, mas essa reação te expõe ainda mais.
revela onde dói, revela o que importa demais, revela o que ainda não está sólido, e isso convida novas tentativas, novos ataques, novos testes. Indiferença não é negar sentimento, é não permitir que o sentimento governe sua ação. Você pode perceber a intenção ofensiva sem absorvê-la, pode reconhecer a tentativa de desestabilização sem responder no impulso, pode escolher não jogar o jogo que te foi oferecido. Quando você para de permitir que a ofensa te mova, algo muda drasticamente. As pessoas testam menos, provocam menos, avançam menos, não porque ficaram melhores, mas porque perceberam que não há retorno, não há reação, não há energia entregue. Permitir não é algo consciente na maioria das vezes, é hábito emocional, é padrão antigo, é a necessidade de se defender para existir. Mas quando você começa a enxergar isso, você pode interromper o ciclo. A verdadeira força não está em rebater cada ataque, está em não precisar fazê-lo, está em perceber que nem toda palavra merece resposta, nem toda provocação merece espaço, nem toda tentativa de diminuir merece atenção. A ofensa só funciona em quem permite, porque só quem permite entrega controle. Quando você retoma esse controle, a ofensa perde força, vira apenas o que sempre foi, uma tentativa externa de atingir algo que agora está protegido por dentro. Existe uma confusão comum que mantém muita gente presa emocionalmente. Achar que não reagir é ser frio. Não é. Na maioria das vezes, não reagir é apenas sinal de autonomia. Frieza é ausência de sentimento. Indiferença consciente é presença com controle. É sentir sem ser arrastado. É perceber sem se envolver no jogo. Quem reage a tudo acredita que está sendo verdadeiro consigo mesmo, mas na prática está apenas sendo previsível. Qualquer estímulo externo decide seu estado interno. Qualquer palavra atravessada muda seu humor. Qualquer provocação define seu dia. Isso não é intensidade emocional, é dependência emocional. Indiferença, no sentido que Maquiavel observava, não é desprezo pelo mundo. É não depender dele para se manter inteiro. É não precisar da reação do outro para validar quem você é. É não entregar seu centro emocional como moeda de troca em toda interação. A pessoa indiferente não ignora. Ela escolhe. Ela percebe a tentativa de provocar, mas não responde no impulso. Ela entende a intenção por trás da fala, mas não se sente obrigada a reagir. Ela vê o ataque, mas não entra na guerra. E essa escolha muda completamente a dinâmica de poder. Quem não reage quebra o jogo, porque a maioria das provocações não busca diálogo, busca reação, não busca verdade, busca desequilíbrio. Quando você não oferece isso, o outro perde referência, perde ritmo, perde controle e muitas vezes se revela. Muita gente tem medo de parecer distante, arrogante ou superior ao não reagir. Mas esse medo nasce da necessidade de aceitação, do receio de ser mal interpretado, da vontade de ser compreendido. E enquanto você precisar ser compreendido por todos, continuará vulnerável. Indiferença saudável exige estrutura interna, exige que você saiba quem é sem precisar provar, exige que você confie mais na própria leitura do que na opinião alheia, exige que você aceite que nem todo mundo vai gostar de você e que isso não é um problema. Quando você se torna indiferente ao que não importa, sobra energia para o que realmente importa. Você para de gastar força emocional explicando, defendendo, justificando. Para de entrar em conflitos desnecessários. Para de carregar pesos que não são seus. Isso não te torna apático, te torna seletivo. Você passa a escolher onde investir atenção, tempo e emoção. E atenção é poder. Quem controla onde coloca a atenção, controla a própria vida. Quem distribui a atenção indiscriminadamente vive sendo puxado de um lado para o outro. A indiferença estratégica também funciona como filtro. Pessoas que buscavam te provocar perdem interesse. Situações que antes te drenavam deixam de ter efeito. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma de se posicionar dentro dele. Ser indiferente ao que tenta te desestabilizar é um ato de autonomia. É dizer sem palavras, isso não me move. E quando algo não te move, ele deixa de ter poder sobre você. Nada e ninguém deixa de te afetar porque o mundo ficou melhor. Deixa de te afetar porque você parou de entregar seu centro emocional para tudo e para todos. E isso não é frieza, é liberdade. Existe uma armadilha comum que prende muita gente emocionalmente: a necessidade de vencer discussões.
provar que está certo, mostrar que o outro errou, defender a própria imagem até o fim. Essa necessidade parece força, mas é dependência, porque quem precisa vencer uma discussão ainda está jogando o jogo do outro. Quando você entra em toda discussão para ganhar, você já perdeu algo antes mesmo de começar. Controle interno. Você passa a reagir para proteger o ego, não para preservar a própria integridade. E quanto mais o ego entra em campo, mais fácil fica te tirar do eixo. A maioria das discussões não existe para resolver nada. Elas existem para medir poder, status e controle emocional. Quem fala mais alto tenta dominar. Quem provoca tenta desestabilizar. Quem ironiza tenta diminuir. E quem responde a tudo entra exatamente onde o outro queria que entrasse. Maquiavel entendia que discutir raramente fortalece. Na maioria das vezes expõe. Quem se explica demais revela insegurança. Quem insiste demais mostra apego. Quem tenta convencer alguém que não quer ouvir só entrega energia. E energia entregue vira vantagem para o outro. Existe um tipo de força silenciosa em não precisar vencer, em não precisar responder tudo, em não precisar corrigir todo o erro alheio. Quando você não se sente obrigado a defender sua posição a qualquer custo, você demonstra algo raro, independência emocional. Quem observa percebe que você não reage por impulso, que não se altera fácil, que não se sente ameaçado por discordância. E isso muda a dinâmica. Pessoas testam menos, provocam menos, porque não encontram retorno. Muita gente confunde silêncio com fraqueza, mas silêncio escolhido não é ausência de força, é economia de energia, é clareza de prioridade, é entender que nem toda batalha merece ser travada, porque nem toda batalha traz ganho real. Vencer uma discussão pode aliviar o ego por alguns minutos, mas quase sempre cria desgaste, tensão e ressentimento. Não vencer muitas vezes preserva algo mais valioso, sua posição, sua calma e sua liberdade emocional. Quando você não precisa vencer, você começa a ouvir melhor, observa intenções por trás das palavras, percebe quando a discussão não é sobre o assunto, mas sobre controle. E nesse momento você pode sair sem perder nada. O verdadeiro poder está em escolher onde entrar, em perceber que sua energia não é infinita, em entender que cada discussão aceita é um convite para ser afetado, e cada convite recusado é um passo a mais em direção à autonomia. Não precisar vencer discussões não te torna passivo, te torna estratégico. Você deixa de agir para provar algo e passa a agir para preservar o que importa. E quem preserva o próprio centro não precisa convencer ninguém de nada. Quando você perde a necessidade de vencer, algo se inverte, o mundo para de te puxar. Você passa a decidir. E quando você decide, nada e ninguém consegue te afetar com a mesma facilidade de antes. Existe um momento específico em que o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser poder. Não o silêncio tímido de quem não sabe o que dizer, nem o silêncio passivo de quem tem medo de confronto, mas o silêncio escolhido, o silêncio que vem depois da compreensão, o silêncio que não reage porque já entendeu o jogo. A maioria das pessoas fala demais porque está tentando se proteger, explica demais porque quer ser compreendida, justifica demais porque teme ser mal interpretada. E quanto mais fala, mais se expõe. Cada palavra extra revela intenção, emoção, insegurança. Cada explicação adicional entrega munição. Maquiavel observava algo simples. Quem fala demais perde controle da própria imagem. Não porque falou algo errado, mas porque ofereceu acesso demais. O silêncio, ao contrário, cria opacidade. E opacidade gera vantagem, porque obriga o outro a se mover, a preencher o vazio, a se revelar. Quando você escolhe ficar em silêncio diante de uma provocação, algo estranho acontece. O outro espera reação, espera defesa, espera justificativa, espera conflito. E quando isso não vem, ele perde referência. Começa a falar mais, a se explicar, a exagerar, a mostrar intenção. O silêncio funciona como espelho. Ele devolve ao outro aquilo que ele trouxe. Se a intenção era provocar, a frustração aparece. Se era dominar, a impotência surge. Se era testar limites, a insegurança se revela. Tudo isso acontece sem que você precise dizer uma palavra. Muita gente tem medo do silêncio porque associa silêncio à perda. Perda de espaço, perda de controle,
perda de relevância, mas o silêncio bem colocado não diminui, ele reposiciona. Ele comunica firmeza sem agressividade. Ele mostra que você não está disponível para qualquer jogo. Silenciar também protege sua energia, protege sua imagem. Enquanto outros se desgastam tentando vencer no discurso, você permanece inteiro. E quem permanece inteiro em meio ao caos se destaca naturalmente. O silêncio se torna arma quando você não o usa por medo, mas por escolha. Quando você sabe que responder naquele momento não te fortalece. Quando entende que entrar na conversa só alimentaria algo que não merece sua atenção, quando percebe que sua ausência de reação diz mais do que qualquer resposta. Isso não significa se calar sempre, significa saber quando falar de desperdício, significa entender que algumas palavras não são pontes, são armadilhas e que nem todo convite à fala é um convite honesto. Pessoas que dominam o silêncio raramente precisam elevar a voz, raramente precisam se justificar, raramente precisam provar algo, elas deixam que o comportamento fale, que o tempo organize, que o outro se revele. Quando o silêncio passa a ser uma arma, você deixa de ser previsível, e imprevisibilidade controlada é poder. O mundo não sabe mais exatamente como te atingir, não sabe qual botão apertar, não sabe qual reação esperar. Nesse ponto, algo muda definitivamente. Você deixa de ser empurrado pelas interações, passa a atravessá-las com calma, com presença, com domínio, e quando você chega aí, percebe que muitas batalhas nunca precisaram ser lutadas, bastava não reagir, bastava ficar em silêncio, bastava deixar o outro se expor sozinho. Existe uma ideia equivocada de que causar impacto exige performance, falar bem, responder rápido, mostrar inteligência, se posicionar o tempo todo. Na prática, o efeito mais forte quase nunca vem da reação, vem da ausência dela. Pessoas verdadeiramente impressionantes não são as que se explicam melhor, mas as que não precisam se explicar. Quando você reage a tudo, você se coloca no mesmo nível de qualquer estímulo. Tudo merece sua resposta, tudo merece sua energia, tudo merece sua atenção. Isso te nivela por baixo, porque quem é facilmente acionado demonstra que está disponível demais, e disponibilidade excessiva reduz valor. O impacto real surge quando você não responde imediatamente, quando você escuta e não se apressa, quando você observa e não se altera, quando você demonstra que não está emocionalmente dependente daquela interação. Isso cria um efeito psicológico claro. As pessoas começam a te ler como alguém sólido, centrado, difícil de mover. Impressionar não é dominar o outro, é não ser dominado pela situação. É manter postura quando o ambiente tenta te puxar para o caos. É sustentar presença quando todos esperam reação. Esse tipo de controle silencioso chama atenção sem esforço, porque é raro. Muita gente confunde carisma com expansividade, mas o carisma mais forte costuma vir da contenção, da pessoa que fala pouco, mas quando fala, pesa. Da pessoa que não entra em todo jogo, mas quando entra, muda o ritmo. Da pessoa que não reage a provocações, mas cuja presença já impõe respeito. Quando você não reage, você força o outro a preencher o espaço, a se expor mais, a falar demais, a tentar explicar. E quanto mais o outro fala, mais ele se revela. Enquanto isso, você coleta informação sem entregar nada. Isso não é manipulação, é leitura. Maquiavel entendia que o respeito nasce mais da postura do que do discurso. Quem se move com calma em ambientes tensos transmite poder. Quem não se altera fácil transmite controle. Quem não precisa vencer transmite segurança interna. E segurança interna é percebida, mesmo quando não é verbalizada. Ser impressionante sem reagir exige abrir mão de algo que muitos não conseguem: a necessidade de ser visto como certo, a necessidade de ser compreendido, a necessidade de ter a última palavra. Enquanto essas necessidades existirem, você continuará respondendo para se validar. Quando você se liberta disso, algo muda. Suas palavras passam a ser mais escassas e mais relevantes. Suas decisões ficam mais firmes. Sua presença começa a ser notada não pelo barulho, mas pela consistência. E isso altera completamente a forma como as pessoas interagem com você. Você deixa de ser alguém que precisa provar algo e passa a ser alguém que observa, alguém que escolhe, alguém que não se apressa em reagir porque entende que reação imediata raramente é força. Ser impressionante não é causar impacto momentâneo, é causar efeito duradouro, e esse efeito quase sempre vem daquilo que você não fez,
da resposta que você não deu, da discussão que você não entrou, da provocação que você não alimentou. Quando você entende isso, percebe que o verdadeiro poder não está em reagir melhor, mas em não precisar reagir. E nesse ponto você já não impressiona pelo que diz, mas pelo que sustenta em silêncio. Existe um ponto em que a vida muda de forma definitiva. Quando você para de depender da reação dos outros para se manter inteiro. Enquanto você precisar de aprovação, reconhecimento, validação ou justiça externa, você continuará vulnerável, porque tudo aquilo de que você depende pode ser usado contra você. Nada te afeta quando você não depende de ser elogiado para se sentir valioso, quando não depende de concordância para se sentir certo, quando não depende de respeito alheio para sustentar sua postura. Dependência emocional cria alavancas invisíveis, e quem percebe essas alavancas, mesmo sem intenção clara, passa a ter poder sobre você. A maioria das pessoas vive reagindo porque precisa ser vista, precisa ser ouvida, precisa ser compreendida, precisa vencer para existir. E essa necessidade transforma qualquer interação em risco. Qualquer discordância vira ameaça, qualquer silêncio vira rejeição, qualquer crítica vira ataque pessoal. Maquiavel observou que a verdadeira invulnerabilidade não vem de se isolar do mundo, mas de reduzir dependências internas. Quanto menos você precisa, menos pode ser afetado. Quanto menos você espera, menos se frustra. Quanto menos você se explica, menos se expõe. Isso não significa indiferença total ou desprezo pelas pessoas. Significa autonomia. Significa escolher se envolver sem se entregar. Significa participar sem se perder. Significa ouvir sem absorver tudo. Quando você não depende, você decide. A dependência cria reatividade. A autonomia cria calma. A dependência te puxa para discussões que não importam. A autonomia te permite sair antes que o desgaste comece. A dependência te faz provar valor. A autonomia te faz viver sem precisar provar nada. Quando você chega nesse ponto, o mundo continua sendo um mundo. Pessoas continuam sendo pessoas. Provocações continuam existindo. Injustiças continuam acontecendo. A diferença é que isso já não te desorganiza por dentro. Você percebe, avalia e escolhe. E essa escolha é silenciosa, mas poderosa. Nada e ninguém deixa de te afetar porque você ficou mais forte externamente. Deixa de te afetar porque você ficou menos dependente internamente. Porque você não entrega mais seu estado emocional como resposta automática. Porque você não reage para se proteger. Você reage apenas quando escolhe. Essa é a liberdade que quase ninguém alcança, porque exige abrir mão de algo muito sedutor, a necessidade de controle externo. Exige aceitar que nem todo mundo vai te entender, que nem todo conflito será resolvido, que nem toda injustiça será reparada, e ainda assim seguir inteiro. Quando você não depende, você não se quebra fácil, não porque virou pedra, mas porque construiu estrutura. Não porque deixou de sentir, mas porque aprendeu a escolher o que merece sentimento. E essa escolha muda tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, curta e se inscreva no canal. Aqui não se vende conforto emocional, aqui se constrói autonomia. E quando a autonomia nasce, nada e ninguém consegue te mover sem a sua permissão.